Um duplo suicídio, estilo Romeu e Julieta, abalou a sociedade porto-alegrense no século XIX. Aqui é a Ive do Tumultulos. Antes de assistir esse vídeo, não esquece de verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre, para contar essa história que é muito semelhante à história do Romeu e Julieta, mas foi protagonizada pelo Antônio Borges Lima, que era mais conhecido como Neco, e tinha 21 anos na época, e era de uma família de gente endinheirada. E pela Francisca Flores da Gama, mais conhecida como Chiquinha, que tinha 19 anos e era de uma família nada endinheirada. E uma pobre coitada, como a Chiquinha, não era digna do amor de um jovem rapaz de família rica. E por isso, obviamente, a família do Neco era contra o relacionamento dos dois. E o pior de tudo é que o Neco estava meio que prometido em casamento, ele estava noivo de uma outra moça rica da cidade. Mas o amor não escolhe esse tipo de coisa e a Chiquinha e o Neco estavam apaixonados. Tem quem diga que a Chiquinha acabou ficando grávida do Neco e por saber que ela não ia ficar com ele de jeito nenhum, ela ameaça tirar a própria vida. E aí dizem que o Neco resolveu que não conseguia viver sem a Chiquinha e os dois planejaram ir embora dessa vida juntos. E colocaram o plano em prática em setembro de 1896. Não tem como saber exatamente o que aconteceu naquele dia, mas ambos deixaram cartas de despedida. O Neco, inclusive, deixou várias cartas para vários membros da família. Ele vai até uma loja e surrupia um frasco do famoso veneno de rato estricnina. Os dois ingerem o veneno juntos ao mesmo tempo no quarto da Chiquinha, que ficava numa uma pensão onde hoje é a Rua Riachuelo. Só que daí parece que o Neco se arrepende de ter tomado o veneno e sai correndo e vai direto para uma farmácia. E aí lá na farmácia as pessoas veem que ele tá passando mal e perguntam o que tá acontecendo. E ele chega a contar para uma pessoa que já conhecia ele que ele tinha ingerido o veneno, mas daí já era tarde demais, não teve o que fazer para salvar o Neco. Ambos mortos num terrível suicídio duplo por causa de um amor proibido. Eu encontrei os atestados de óbito, tanto do Neco quanto da Chiquinha. E no da Chiquinha, apesar de estar bem difícil de ler, dá para ver que tem as palavras envenenamento e estricnina, escrito do jeito antigo, né? Estricnina com H, com Y, enfim. Em uma das cartas, o Neco faz uma súplica aos pais. Ele diz na carta, entre aspas: "Peço-lhes, meus pais, que façam o meu enterro mais modesto possível, assim como o dela, e que seu corpo seja enterrado junto com o meu, na mesma ocasião. Caso não queiram cumprir os pedidos que vos faço, então considerem-me um estranho, não devendo chamar-me de filho. Se for uma realidade a imortalidade da alma, a minha vos perseguirá eternamente caso meu corpo não seja enterrado com o dela, que me amou muito e morreu por mim. Adeus, meus queridos pais, lembrem-se sempre do vosso amado
Neco Borges. Peço ainda que nunca odeiem a Chiquinha, mas devem amá-la como filha. Quero, repito, que meu corpo seja enterrado junto com o dela. E bom, o pedido, que tá mais para um tom de ameaça, não foi realizado de imediato, provavelmente por questões logísticas. Mas é fato que ambos foram sepultados no dia 3 de setembro de 1896, aqui no cemitério da Santa Casa. Na maioria dos lugares, eu encontrei que os dois foram sepultados nas gavetas de número 185, mas de ordens diferentes. E aqui, nesse pórtico onde a gente está, tem as gavetas e tem as ordens. Essa aqui é a ordem do São Miguel, se não me engano. E essa aqui é a de algum outro santo. Então vamos ver agora se a gente consegue encontrar as gavetas 185 para ver onde os dois foram sepultados. Que ali na frente está escrito qual ordem é. Ó. Galeria Santa Bárbara. Isso! Galeria São Miguel e Galeria Santa Bárbara. Então, provavelmente um foi sepultado em cada na mesma gaveta número 185. Então, vamos procurar as gavetas 185 que tem aqui. Ah, não, mas aqui tá 400 e pouco já. Bah, olha aqui. Quebraram o vidro para levar o coisa. $182, 185. Aqui, é uma delas. Mas eu não sei se é aqui, porque... Agora vamos ver a outra, 185, que é do outro lado. Essa é a Santa Bárbara, esse corredor. E aqui do lado, nesse corredor aqui, é a São Miguel. Aqui, 185, a outra. Hoje em dia não é mais, né? Então, provavelmente é numa dessas gavetas que algum deles tenha sido sepultado, até 1899, quando um foi transladado para a gaveta do outro e, enfim, eles ficaram juntos. Até 1925, segundo os registros do cemitério. Depois, provavelmente, eles foram exumados e as gavetas não têm mais a identificação deles. Um ano depois da morte do casal, foi escrito um livro inspirado na história deles. Não é exatamente uma história real, mas é inspirada. E é assim que termina o caso do duplo suicídio mais famoso e chocante da capital gaúcha no século XIX. Deixem aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar dessa história e se vocês conhecem alguma outra parecida para quem sabe uma hora dessas eu ir contar.